Você já sentiu que mesmo quando você fala sério, ninguém na sua casa ou no seu trabalho realmente te escuta? Você pode ter se tornado o homem invisível, aquele que provê, que trabalha, mas não tem voz. E se você cansou de ser tratado como um figurante na sua própria vida, escuta bem, o problema não é o mundo, é que você não está sendo levado a sério. Tem uma coisa que a maioria dos homens nunca vai admitir, e em algum momento eles perceberam que pararam de ser ouvidos. Não foi de uma vez, isso aconteceu aos poucos, uma mudança sutil, quase imperceptível. Às vezes, nós vamos falar em uma reunião e a conversa continua, como se ninguém tivesse dito nada. Nós vamos falar ou dar uma opinião em casa e a conversa passa batido. E tem vezes que a gente sugere algo a algum amigo e ele acena a cabeça como se estivesse concordando, mas nem leva em consideração aquele assunto que a gente falou. E aí a gente fica ali com aquela sensação estranha, aquele vazio no peito que a gente não sabe nomear direito o que é. Não é raiva e não é tristeza, é uma coisa silenciosa que a gente não sabe identificar. É uma sensação que está dentro de nós, de como se nós fôssemos invisíveis. E o pior não é isso. O pior é que a gente começa a se perguntar quando foi que isso começou a acontecer. Porque a gente não acorda em um dia para o outro e se torna uma pessoa que ninguém ouve. Isso acontece aos poucos. Isso é construído tijolo por tijolo, decisão por decisão, ou às vezes por falta delas. E aqui eu vou te falar uma coisa que eu identifiquei e talvez ninguém tenha te dito isso antes. Isso não tem nada a ver com a nossa voz, não tem nada a ver com a nossa personalidade, nem se a gente é tímido e nem se somos introvertidos. Isso é algo muito mais simples e também muito mais difícil de encarar. Tem a ver com quem a gente é quando ninguém está nos olhando. A gente tem uma ideia errada do que faz um homem ser respeitado. Muitas das vezes, a gente acha que o que faz isso é o tom de voz, ou a postura, o cargo que a pessoa tem, ou o carro que ela dirige, ou até mesmo as roupas que ela usa. Mas eu já conheci, e acho que você também já deve ter conhecido, alguém que não tinha nada disso, e mesmo assim, quando ele entrava em um ambiente, as coisas mudavam, as pessoas prestavam atenção, ou a conversa se organizava ao redor dessa pessoa. Você já viu isso? E eu também já vi o contrário acontecer. Um cara bem vestido, bem posturado, que fala muito bem e que ninguém, de fato, leva ele a sério. E aí vem aquela pergunta: o que de verdade que faz as pessoas nos ouvirem? A resposta é que é consistência. E não é aquela consistência de discurso, é a consistência de conduta. E eu vou te explicar isso aqui. Quando a gente diz que vai acordar às 6 e acorda às 8, a nossa mente registra isso. Aqui eu não estou falando do problema de acordar cedo, mas sim de cumprir o que a gente promete para nós mesmos. Porque quando a gente promete que vai parar com aquele hábito que a gente tem e não para, a nossa mente também registra. Quando a gente fala que vai fazer uma ligação para resolver um problema que já está constante e a gente não faz, isso também é projetado para a nossa mente. A nossa mente, ela guarda tudo isso. E o pior de tudo isso é que o nosso comportamento começa a comunicar isso para as pessoas ao nosso redor, mesmo que a gente não fale nenhuma palavra sobre isso. As pessoas, elas não respeitam o que a gente diz, elas respondem ao que a gente faz. E se o que a gente faz no silêncio, na rotina e nas pequenas escolhas do dia a dia são posturas de um homem que não cumpre com a própria palavra, então nós estamos construindo tijolo por tijolo da nossa própria invisibilidade. E não é sobre os outros não nos ouvirem, é sobre nós termos deixado de sermos alguém que merece ser ouvido. E eu sei que isso dói, mas fique comigo que nós vamos juntos resolver essa situação. Agora deixa eu te mostrar o tamanho real de tudo isso que conversamos, porque a maioria dos homens acham que esse problema
fica só no trabalho ou na roda de amigos, mas não fica. Ele chega em casa também. Você já percebeu como a sua parceira reage quando você fala que vai mudar alguma coisa? Tem um leve ceticismo, uma espera, como se ela soubesse que provavelmente você não vai mudar e aquilo não vai acontecer? Não é falta de amor por parte dela, é histórico, é o padrão que você construiu, muitas das vezes com pequenas atitudes ao longo do tempo. E se você tem filhos, eles também estão te observando, não o que você fala, mas o que você faz. O homem que você é na segunda-feira de manhã, quando o cansaço bate. O homem que você é quando as coisas não saem como planejado. E é isso que fica. E vai além do relacionamento. Vai para o seu corpo também. Porque, muitas das vezes, você até cumpre a palavra com os outros. Mas quando é com você mesmo, você não cumpre a palavra. Você começa a academia, mas depois para. A alimentação que vai melhorar, você deixa para a semana que vem. O sono bagunçado, o dinheiro sem direção. E tudo isso não são problemas separados, são sintomas do mesmo padrão. E esse padrão tem um custo, e esse custo é alto. E o custo que eu vou te falar aqui é nós chegarmos aos 40 ou 50 anos com uma sensação que vivemos pela metade, porque tinha muito mais que a gente poderia dar e acabamos deixando para depois. E o depois nunca chega. A frustração silenciosa que a gente carrega, muitas das vezes, é o nome do acúmulo de tudo aquilo que a gente sabia que deveria ter feito e não fizemos. E é aí que nós nos tornamos invisível, não para os outros, mas para nós mesmos. Então, deixa eu te dizer o que você faz com isso. Primeiro, você para de esperar inspiração. Para de esperar o momento certo e para de esperar da vontade. Porque o homem que a gente quer ser, ele não vai aparecer quando a gente estiver no pico da motivação. Ele vai aparecer nas pequenas decisões que nós tomamos nos dias comuns, quando ninguém está nos olhando e a gente acaba fazendo do mesmo jeito aquilo que nós prometemos para nós mesmos. E a mudança, ela deve começar aos poucos. Então, comece com uma coisa só. Alguma coisa que você prometeu para si mesmo e não cumpriu. E não precisa ser uma coisa grandiosa, nem a mais importante. Precisa ser uma, qualquer coisa, mas você deve pegar essa coisa e cumprir. Porque o real respeito, o que muda, como as pessoas nos tratam, começa quando a gente passa a nos respeitar. E nós nos respeitamos quando a gente começa a ser confiável com nós mesmos. E isso não é uma motivação, isso é identidade. E com isso, você vai percebendo que está se tornando, aos poucos, um homem que faz o que diz que ia fazer, devagar, com consistência. As pessoas ao redor, elas vão percebendo, não porque você diz que algo diferente aconteceu, mas porque você está se tornando uma pessoa diferente. A invisibilidade não se resolve com mais presença em redes sociais, nem se resolve com a gente falando mais alto e muito menos resolve quando a gente compra alguma coisa nova de status ou de valor. Ela se resolve quando a gente para de quebrar os acordos que nós fazemos com nós mesmos. E para ter uma verdadeira mudança, você deve escolher um acordo por dia. Comece pequeno, porém tenha constância, cumpra todos os dias. E isso é só o começo. E se você quer entender como isso funciona nas outras áreas de sua vida, como afeta a sua liderança, o seu dinheiro, o seu relacionamento, o que exatamente constrói ou destrói com cada pequena escolha que você toma no seu dia a dia, esse canal vai continuar essa conversa. Porque esse assunto tem camadas e você acabou de abrir a primeira camada. E se isso fez sentido para você, comente aí nos comentários uma palavra, invisível, só isso. Quero saber que você chegou até aqui. E se essa conversa fez sentido, esse canal é para você. Se inscreva.
não para consumir conteúdo para passar o tempo. Se inscreva para assumir responsabilidade e direção. A estrada não cobra pressa, ela cobra direção. A estrada começa agora.